Chegou mais um dia do aporte, mas um pouco atrasado do que eu costumo postar geralmente. É que esse mês aí deu correria, trabalho, papiro, faculdade, mas o ponto é que cá estamos. E o mês ainda não acabou. Então, bora lá e solta a vinheta. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é Michel Souza e tu acabou de entrar no meu quadro Rumo aos 10K, ou seja, rumo aos 10 mil reais. Aqui nesse quadro eu invisto dinheiro do meu próprio bolso, dinheiro real e principalmente pouco dinheiro. Todos os meses eu invisto numa faixa de 250 a 275 reais aqui na prática com vocês. Eu já faço isso publicamente há mais de um ano. E eu te convido a tu maratonar o meu canal. E não só maratonar, como também comentar, curtir e, se possível, se não for te pedir muito, para te compartilhar. Principalmente com aquelas pessoas que têm um pouco de melindre de investir. Então vai lá e compartilha esse vídeo com teus amigos, parentes, mãe, pai, vó, primo, prima, tio, papagaio, cachorro, com todo mundo que tem um pouco desse medo ainda de investir, um pouco desse preconceito sobre investimento. E é justamente esse papel que eu quero fazer aqui, esse papel de destravar valor em vocês, mostrando na prática o caminho das pedras para vocês. E hoje eu vou fazer um movimento muito legal na minha carteira, que vai dar uma certa dinâmica na minha carteira. E tu observando esse momento, tu observando esse movimento, tu também pode aplicar isso para os teus investimentos. Principalmente se tu tiver a minha planilha de investimentos aí, que eu vou disponibilizar para vocês na descrição desse vídeo. Durante a minha caminhada como investidor pessoa física, eu descobri que todo investidor ele deve ter algumas regras de bolso que ele deve levar consigo para toda a vida dele como investidor. E eu tenho algumas minhas e eu vou falar para vocês de uma que eu gosto muito de aplicar. Inclusive eu já comentei com ela aqui no canal e vou explicar para vocês de novo, que é sobre a regra dos 3 meses. A regra dos 3 meses, ela fala o seguinte: tu só vai poder mexer no percentual da tua carteira a cada 3 meses. E essa regra ela serve basicamente para blindar o investidor de tomar algumas medidas curto-prazistas, né? Porque o mercado ele é muito dinâmico e está correndo ruídos toda hora. E talvez baseado nesses ruídos, o investidor ele tende a cometer alguns erros de percentil na sua carteira. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que tu tem Banco do Brasil na tua carteira e que tu tem um percentual estipulado em 8% em Banco do Brasil. E aí tu ouve algum ruído no mercado, alguma notícia ali que não é, que realmente é um ruído, né, uma notícia de fato, e tu resolve baixar para 5%. Passa um mês e meio, aparece um novo ruído, só que dessa vez positivo, e tu vai lá e volta para os 8%. E tu fica nesse vai e vem aí, ad eterno, na tua carteira como um todo. Isso aí é muito ruim. Então, esse tipo de regra, ele te blinda de tu cometer esses erros aí de amadorismo. Somado a isso, eu me auto-apliquei essa regra dos 3 meses e ela findou o prazo justamente nesse mês. Então, eu vou mexer no percentil da minha carteira e vocês vão entender por que essa dinâmica na minha carteira. No primeiro momento, vocês vão achar que eu vou fazer um movimento na carteira, mas devido a essa regra, esse movimento vai mudar e é justamente isso que dá esse dinamismo aí para o nosso vídeo de hoje. Somado a esse racional, existem 2 fatores que vão fazer eu acionar a minha regra dos 3 meses. O primeiro fator é que dados inflacionários como o IPCA e o IGPM vieram abaixo da expectativa de mercado. Então o mercado achava que ia vir 2x e veio x. Esse é um dos fatores. E o próximo fator é que agora no dia 1 e no dia 2 de agosto será a reunião do Copom. E agora, justamente nessa época, fará aproximadamente aí um ano que o Copom vem com essa taxa Selic aí na casa dos 13,75%. Eu acredito fortemente, baseado muito nessa premissa aí dos dados inflacionários virem abaixo da expectativa, somado também à pressão
que o Banco Central vem sofrendo aí, né, tanto pelo governo quanto pelas varejistas pelo Brasil afora, uma delas a própria Luiza Trajano aí, dona da Magazine Luiza, eles vêm fazendo aí uma pressão muito grande no Roberto Campos Neto, né, que é o presidente do Banco Central, para baixar a Selic. Então, corroborando com esse cenário, somado a dados inflacionários vindo abaixo da expectativa de mercado, eu acredito que haverá um reajuste aí para baixo na taxa Selic. Hoje fazem aproximadamente 11 meses que a taxa Selic está estagnada, né, paradinha naqueles 13,75. Se ele não mudar, a gente vai para um ano aí com a taxa nesse patamar. Eu acredito, olhando de uma forma técnica, não tem por que manter a taxa Selic nesse patamar. Talvez ele dê um torquezinho para baixo ali, num 0,25 pontos por cento. Ou seja, a taxa ela tende ali a ir para 13,5%, sendo muito otimista, vai para 13,25%, o que eu acho mais difícil, mas não dá para descartar. Também é importante dizer que isso é só um achismo, né? Eu não tenho bola de cristal, e até tem aquela famosa frase: quem olha muito bolas de cristais está fadado a comer cacos de vidro. Mas essa é a minha premissa como investidor, é o meu sentimento, né, como investidor, e é calcado nesses dois fatores aí que eu vou fazer esses movimentos na carteira. Mas antes também de fazer esses movimentos na carteira, eu quero falar para vocês um pouco sobre o IGPM. Ele é um indicador inflacionário um pouco desconhecido pela maioria e ele é medido pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Então, o índice geral de preço do mercado, ele é medido do dia 21 ao dia 20 desse mês, e o mercado tinha uma expectativa 2x e ele veio só x, ou seja, ele vem abaixo da expectativa de mercado. Isso aí é muito interessante. Mas o que é o IGPM? O IGPM ele é também conhecido como o índice inflacionário do aluguel, porque ele atua muito nessa questão do reajuste do aluguel. E não só no reajuste do aluguel, como no reajuste de outros segmentos, outras áreas, como a área de seguros, a área elétrica, né? O reajuste elétrico também vem em cima disso aí. Mensalidade de escolas, mensalidade de faculdades, também elas vêm atreladas ao IGPM. Mas o IGPM ele é na verdade um bolo, e todo bolo tem esses ingredientes. E os ingredientes do IGPM, ele é composto pelo IPA, que é o índice de preço do atacado, ele é composto pelo IPC, que é o índice de preço do consumidor, e ele é composto pelo INCC, que é o Índice Nacional de Construção Civil. Esses três índices juntos aqui, todos eles são índices que medem a inflação, né? E esses três juntos eles compõem o IGPM. O IPA ele compõe 60% do IGPM, o IPC ele compõe 30% e o INCC ele compõe aí 10% do IGPM. Então o IGPM tem um grande impacto nacional, né? E ele vem abaixo da expectativa de mercado. Então, calcado nisso aí também também é válido, também vale falar, né, ressaltar que o IPCA também vem abaixo da expectativa, né? Os dois vieram aí deflacionando, né, o mercado como um todo. Então, corroborando com tudo isso aí que eu falei, eu acredito que a taxa Selic tende a dar uma reajustada para baixo, né? Como eu disse, isso é o meu sentimento, é o meu racional. Esse vídeo não tem nenhum viés de recomendação, né? Não são de compra, venda ou manutenção de ativo. É apenas o meu racional para calcar o porquê eu vou fazer esses movimentos aqui na minha carteira. Então, vamos para a tela do meu PC para te ver como vai funcionar hoje aí as minhas compras, não compras, aí vem para a tela e vamos ver. O negócio é o seguinte, deu pau aí no meu notebook, tá? Mas como a ordem é não parar, como já dizia aí o cabo velho, eu vou prosseguir a gravação da tela do meu celular, tá? Então essa aí é a minha planilha da minha estratégia destravando valor, tá? Hoje tá tudo no positivo aí, ações, fundos imobiliários e renda fixa, mas isso aqui não é de praxe, tá? Não dá para se acostumar. E para quem não conhece minha planilha, ela é uma planilha inteligente. Eu sempre digo que ela é uma planilha que ela exclui o viés emocional e te deixa mais com o viés racional.
Isso é muito bom, isso é muito positivo, porque isso te impede de fazer algumas burrices aí no mercado financeiro baseado somente em ruídos, né? Como eu já tinha falado anteriormente. Então, como ela é uma planilha inteligente e ela te avisa aonde tu vai aportar, não só na classe de ativo que tu vai aportar, como também no ativo que tu vai aportar de fato, quando tu bate o olho, tu já percebe que ações eu não vou poder aportar, porque está em 105%, né? Ela já tá vermelho, né? Então é como se fosse um semáforo, pare, né? Segura o teu pagote, não precisa aportar em mim, e a gente vai olhando as outras. Fundos imobiliários está em 100%, está no equilíbrio, e eu tenho renda fixa que está com 89%. Apesar de estar verde, ainda assim está abaixo do 100%, 89%, e está pedindo R$ 92 de aporte. Mas lembra que eu falei para vocês que hoje que eu ia fazer uma coisa mais dinâmica, eu ia trabalhar em cima da planilha, mostrar um racional diferente, e assim também vocês podem fazer a mesma coisa aí na planilha de vocês. Logo aqui embaixo, então, eu tenho minhas regras de bolso. Como eu sempre digo, todo investidor deve ter as suas próprias regras de bolso. E aqui eu vou usar hoje aqui, essa aqui, a regra dos 3 meses, né? Que eu já expliquei como funciona. E eu vou utilizar ela hoje e eu vou fazer aqui uma manobra bem interessante na minha carteira, visto todo aquele racional que eu falei para vocês sobre a taxa Selic, sobre amanhã ser a reunião do Copom e ali no finalzinho do dia 2, né? Ou seja, no finalzinho do dia depois de amanhã vai sair o resultado e eu acredito fortemente que a Selic aí vai ser reajustada para baixo. Então, baseado nessa premissa, eu vou fazer uma coisa, eu vou diminuir a minha participação em reserva de oportunidade, representado pelo Tesouro Selic. Eu vou baixar para 17%. E quando eu faço isso, a minha planilha, então, ela sai do 100%, né? Agora está em 97%. E eu vou realocar esses outros 3% em ações. Tá? E eu já sei quais ativos que eu vou realocar. Eu vou realocar na Equatorial, que eu vou aumentar para 9% minha participação, e para UI Soluções, que eu vou aumentar para 8% a minha participação. Gosto muito do case da empresa, acredito na empresa no longo prazo, tá? E a gente vai falar um pouquinho dela antes de fazer esse aporte. A gente vai aí fazer um review sobre a UI Soluções para ver aí quem é o WIS, né? Então já falei para vocês que sem querer querendo que o aporte esse mês vai ser na UI Soluções, mas antes disso eu quero mostrar aqui para vocês que mudou a forma panorâmica da minha carteira. Agora a renda fixa foi para 105%, né? Lembra que ela estava pedindo aporte? Então agora foi para 105%. Fundos imobiliários manteve em 100% e ações foi para 98%. Abrindo aqui a classe de ações, a gente vê o quê? Que a UIS Soluções agora pede aporte, que ela está com 56%, um aporte de R$ 154. E eu tô com aproximadamente ali uns R$ 254 ali. Então eu vou fazer esse aporte na UIS Soluções com todo esse valor. Mas antes disso, vamos dar uma olhadinha ali no último release da UIS que saiu, que eu destaquei algumas coisas aqui, principalmente na parte da DRE, né? Mas antes disso, vamos relembrar o que é a UI Soluções, né? Eu já estava esquecendo, né? Para quem não conhece a UI Soluções, eu vou dar um review aí sobre a UI Soluções. Então, a UI Soluções, ela é uma small cap, tá? Nesse ano aí, ela está completando 50 anos de existência. Ela é uma empresa de pequeno porte, né? Óbvio, né? Por isso que ela é uma small cap. E ela atua no setor de seguros. Mas o que ela faz de fato? A WIS, ela cria soluções tanto para o segmento de seguros quanto para produtos financeiros, né? Até por isso que grande parte dos clientes dela, né, do portfólio dela tem muitos bancos, né? E aí um dado muito interessante é o seguinte: a taxa de aceitação do setor que ela atua,
em média está aí em 4%. E a taxa da Wiz aí está em 94%. Isso aí é um dado muito positivo, né? É uma aceitação, um nível de aceitação aí que beira aí o absurdo. Isso aí a gente dá crédito para a eficiência da empresa. Então, o que ela faz, né, para ter essa aceitação tão grande? Ela não só atua na venda oferecendo conhecimento, know-how, um bom atendimento, uma boa comunicação, como também ela oferece uma experiência excelente, não só na venda, como também no pós-venda. E como qualquer negócio, via de regra, tem que vender para ter lucro, né? E ela atua oferecendo aí esse know-how, essa experiência, essa excelência aí, tanto na linha de frente, né, de forma presencial ou de forma digital. Mas tem uma grande crítica relativa ao Wiz, que é o seguinte: ela rescindiu o contrato, aliás, a Caixa rescindiu o contrato com a Wiz, né? Então o mercado caiu em cima da Wiz, né? Baixou a cotação dela pela metade na época lá. Eu me lembro que eu já tinha a Wiz na minha carteira privada também, né? Então, só que o que ninguém fala daquele momento é que no mesmo período a Wiz fez outros contratos com outros grandes players, né? Um deles, por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter, ele é um grande player hoje em dia do mercado digital, né? Ele é um banco digital. E outros bancos, como o Banco do Brasil, Banco BMG, Polishop, Banco de Brasília. Então, ela tem outros grandes players na carteira. E o ponto que eu convido, né, para quem não gosta da Wiz, que eu convido para refletir é o seguinte: bom, não existe somente a Wiz, né, que faz esse tipo de serviço, né? Não é só ela que trabalha dessa forma. Mas por que então esses grandes players contrataram a Wiz? Por que esses gigantes fecharam com a Wiz? Né? Então aí eu te deixo uma pulga atrás da orelha, né? Provavelmente esses grandes players estão enxergando alguma coisa que tu que não tem esse ativo na carteira, tu que não gosta desse ativo na carteira, não está enxergando, né? E outro ponto muito interessante também na Wiz é o seguinte, que é uma coisa que eu acho que todo investidor de longo prazo, todo investidor que quer montar uma carteira previdenciária, ele tem que se atentar. Todos os contratos da Wiz são contratos de médio, longo e longuíssimo prazo, né? Por exemplo, a Wiz tem na carteira contratos de 5 anos, 10 anos, contratos de 20 anos, de 11 anos, contratos de 50 anos. Um contrato de 50 anos que ela tem na carteira é com o próprio Banco Inter, né? Outro contrato de 10 anos que ela tem na carteira é com o Banco Paraná e também com a Polishop. Só que no Banco Paraná tem um adendo lá, né, uma cláusula que dá um adendo lá que pode ser prorrogável por mais 10 anos. Então, quer dizer, esses primeiros 10 anos eles fecham em 2032 e pode ser prorrogável por mais 10 anos e você vai até 2042. E ela tem outros aí, ela tem outros contratos na carteira, por exemplo, também com a BMG. Acho que não falei da BMG, ela tem um contrato com a BMG de 20 anos que fecha somente em 2040, né? Então, o portfólio da Wiz aí é um portfólio sólido, ela tem clientes muito fortes no seu portfólio, né? Então, isso faz muito sentido para mim ter a Wiz aí na carteira, tá? A gente vai dar uma olhadinha agora na DRE da empresa e lembrando que a gente sempre compara tri a tri. Então, esses aqui são os indicadores financeiros do consolidado, olha lá o resultado consolidado, e a gente fica a receita bruta comparando tri a tri, vem o 77% maior e custos e despesas também vieram maiores, quase 20%, tá? A margem EBITDA, apesar dela ter caído 3 pontos, ali quase 4 pontos, ainda assim é uma margem EBITDA excelente, né? Quase 53% de margem EBITDA. E a margem líquida também teve uma queda significativa, né, de 13 pontos percentuais ali, mas ainda assim uma margem de 16% é uma margem muito boa. Mas aqui está onde o mercado caiu de pau na Wiz nesse último trimestre aí, que são esses 60% negativo, né? Ou seja, o lucro líquido da controladora foi 60% menor. E ela explica isso aí no seu release,
que isso aí cedeu a aquisições, né? Também cedeu ao aumento da taxa de juros, ou seja, o dinheiro começa a ficar mais caro, também a debêntures que ela emitiu, empréstimos que ela contraiu, né? Então, ali a própria contratos com a Polishop, contratos com a Omni, uma corretora também que ela adquiriu, tudo isso aí corroborou para esse resultado vir um pouco abaixo. E também a gente tem o custo de pessoal da Wiz, que ela gasta muito com custo de pessoal, e até é por isso aí que ela está fazendo aí, vamos dizer assim, um turnaround nesse sentido aí, e ela tirou do seu quadro 278 colaboradores. Isso vai impactar positivamente no próximo TRI, que a princípio sai nesse mês de agosto aí, em 40 milhões para a Wiz. Segundo a própria Wiz, ela gasta em torno de 70% do seu custo, né, de seus custos e despesas aí, vem da parte de pessoal. Então a gente fez aqui um reviewzinho, né, da Wiz, e a gente vai lá para minha corretora, para Nuinvest. Só que como deu pau no notebook, eu já fiz um movimento, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui a compra feita, só para vocês verem que já foi feito um movimento na carteira. Então tá aqui a compra feita, eu comprei 39 cotas da Wiz, tá? O preço executado foi R$ 6,39 no dia 31/7 às 10h30. Vamos só dar uma olhadinha aqui de novo aqui, tá? Na tela principal. Então hoje eu tô com 4.603 investidos, tá? E mais 4,71 que sobrou aí, né? Pra gente investir o mês que vem. Agora sim, a gente vai lá para minha planilha para fazer esse movimento aí, né? Para botar aqui, pôr na planilha. E aí tu vem aqui embaixo na planilha, lembrando, tu pode adquirir essa planilha aqui, tá muito bacana, muito legal essa planilha. Vai na aba ações, escolhe aqui o ativo que tu vai fazer esse movimento. No meu caso é a Wiz Soluções, já tá tudo pifado aqui, tá? 39 quantidade e tal. Daí a gente vai agora lá para a tela inicial, que aqui é a parte de estratégia. E tu já notou o que? Agora ações ficou aí no vermelho, no pare, né? Não precisa aportar em ações. Aqui, fundos imobiliários ficaram com 94% e renda fixa com 99%, quase no equilíbrio. Então, basicamente, o próximo aporte será em fundos imobiliários, mas vamos ver ali ações, como ficou ações de fato ali. Deixa eu dar um zoom para vocês aqui. Ó, então a Wiz, aqui ó, a Wiz agora ficou vermelha, né? Ela estava amarela, né? E se o próximo aporte fosse em ações, seria então em Itaúsa, né? Que está pedindo R$ 166, mas não será em Itaúsa, será na classe de fundos imobiliários no mês que vem, tá? Então tá bem bacana a minha planilha, né? Reitero para vocês aí, quem tiver interesse, que adquira ela aí através do meu Linktree lá no Instagram, e vou deixar também na descrição do vídeo aqui, mostrando como mexe na planilha, como adquirir a planilha e tal. Aqui eu já fiz também a minha evolução patrimonial, que eu gosto muito dessa parte também de ver aqui essas barrinhas aqui, adoro isso aqui. E já registrei aqui, tá? Meu patrimônio e o meu investido. Também aqui nos dividendos, já registrei também aqui, ó, tem essa parte aqui que mostra para nós também o crescimento dos dividendos. E também eu já registrei aqui quanto entrou esse mês. Esse mês entrou 15,39. Ah, é pouco, cara. Meu primeiro dividendo aqui foi 1,70, velho, 1,70. Então eu tô bem faceiro recebendo meus 15,39 e é aquele negócio, né? Sempre com foco aí no longo prazo, né? A gente montar uma carteira previdenciária. Ficamos por aqui então.
Deixo meu muito obrigado por ter disponibilizado o ativo mais importante de vocês aí, que é o tempo de vocês. Fiquem todos com Deus. Abraço para todos.